Quanto mais me oprimirem e me afligirem, diga: mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu multiplico, mais eu prospero, em nome de Jesus. Bom dia, pessoal. Excelente semana a todos vocês. Que todos tenham uma semana incrível, uma semana poderosíssima, uma semana de bênçãos. A todos que estão na transmissão também, que todos sejam altamente abençoados. Lê aqui, por gentileza, 1, 2, 3 e... Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Agora olhe para quem está do seu lado e diga: não há muros altos demais para você. Não há muros altos demais para você. Romanos 8, 28, diz assim, Paulo fala algo poderoso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou para o seu propósito. Quer dizer, não quer dizer que todas as coisas sejam boas, não quer dizer que todas as coisas sejam mar de rosas, mas que todas as coisas vão convergir para o nosso bem. Todas as coisas, elas serão convergidas, transformadas para o nosso bem. Então, agora, para o bem daquele que ama o Senhor, e a Bíblia diz assim em João 14, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então, o amor está aí, não em palavras, em obediência, em obedecer. E a partir desse momento, todas as coisas, elas vão convergir para o nosso bem. E aí, eu tenho uma leitura um pouco extensa para fazer, mas você sabe que a leitura não é leitura simplesmente por leitura, é por fundamentação. É para que nós possamos estar fundamentados naquilo que o Espírito Santo vai trazer a nós. E tem uma palavrinha aqui que nós vamos ver, aliás, no texto que nós vamos meditar agora e nas leituras que eu vou fazer, você vai ver Romanos 8, 28. Você vai entender melhor Romanos 8, 28. Como todas as coisas, até aquilo que parece que está errado, até os nãos que recebemos, todos os nãos que recebemos, isso de alguma forma vai cooperar, de alguma maneira. Então, a leitura que eu vou fazer é um pouco extensa, eu quero que você preste atenção, tem uns pontos aqui que eu vou pedir a você para repetir. Juízes 11, do versículo 11 ao 36. Assim Jefté com os líderes de Gileade, o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para ter atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou minhas terras, desde Arnon até Jaboque, até o Jordão. Agora devolva-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, ele está contando a história. Você já viu, gente, que muitas vezes é aquela história que a gente sempre diz, Ninguém vê tuas lágrimas, ninguém vê tua dor, ninguém vê o processo que você passa.
Aí você chega num ponto, você começa a conquistar coisas, as pessoas começam a olhar, e isso pode começar na família mesmo, começam a tentar justificar as suas conquistas, tentar falar que essa conquista não foi lícita, tentar falar que aquilo que aconteceu na sua vida não foi da forma correta, que você fez isso, que você fez aquilo, que você tomou o que é nosso, que você nos prejudicou. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo tem essa história. E se não tem, vai chegar lá. É só você crescer que você vai chegar lá. A hora que você crescer um pouquinho, você vai entender que alguém vai se levantar e vai tentar falar que a forma como você cresceu, que você venceu, que você prosperou, que você chegou lá, não foi uma forma correta. Isso faz parte. É o que está dizendo aqui, né? É o que ele está tentando dizer aqui. E aí, versículo 17. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a sua terra. Mas o rei de Edom, diga comigo, não. Quis ouvi-lo. Presta atenção no não. Não quis ouvi-lo. Então enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe. Diga comigo, ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e, diga comigo, contornaram Edom e Moabe. Quer dizer, não aqui, não lá, não aqui, não lá, não me deixe passar, não deixe, permita que eu passe, não. Então, aí contornaram, quer dizer, tiveram que dar uma volta maior por conta dos nãos. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Pois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hesbrom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, diga comigo, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do povo de Israel, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Espera aí, você não toma posse do que o teu Deus te dá? Da mesma maneira tomaremos posse, diga comigo, da mesma maneira, ou da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Quer dizer, incomode você ou não, esteja incomodado ou não, vamos tomar posse daquilo que Deus me deu. Gente, você já viu que às vezes parece que a gente tem que pedir desculpa por vencer? Você já viu que às vezes a gente parece que tem que pedir desculpa porque rompemos, vencemos, crescemos, prosperamos? Às vezes tem pessoas que querem fazer você se sentir mal com as suas conquistas. É assim ou não é? Tem pessoas que querem te fazer se sentir mal com as suas conquistas. Não estava lá na sua dor, não estava lá nas suas lágrimas, não estava lá no seu sofrimento. E aí, quando você começa a crescer, vencer, viver os seus sonhos, essa é uma coisa que, inclusive, precisa mudar. Eu, na minha caminhada, eu já vi muito e já ouvi demais. Eu já ouvi, às vezes, na nossa caminhada, você passa por tantas dificuldades, tantas privações, tantas limitações, você
vive uma vida escrava das privações. Aí quando você vence, parece que você se torna escravo de outra coisa. Refém da opinião dos outros, dos achismos, de quem se incomoda. Eu tenho até hoje na igreja, e olha que nós temos uma cabeça aberta, hein? Eu tenho até hoje na igreja pessoas que se incomodam com a palavra prosperidade. Sabe o que é prosperidade, gente? 1, 2, 3 e? Mas se você não quer ausência de necessidade, o problema é teu. Pronto. Só que você não pode se incomodar com o outro. Se eu não estou disposto a fazer, pagar o preço, eu não posso me incomodar com quem tem. Tem um versículo na Bíblia que diz que uns têm fé para comer carnes, outros têm fé para comer legume. Quem tem fé para comer legume não se incomode e não aponte o dedo para quem tem fé para comer carne. Quem tem fé para comer carne, não aponte o dedo para quem tem fé para comer legumes e pronto. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ué, mas se eu não tenho fé para isso, eu não vou me incomodar porque o outro está rompendo, vencendo, está conquistando, está indo além. Eu já vi gente tentando esconder de familiares as suas conquistas. Será que isso está correto? Sim ou não? Não, não está. Você sabe o preço que você paga. Você sabe das suas guerras, das suas batalhas. Faça o que eu estou fazendo. É para você também. 25. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito contra Israel e lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbrom, Aroer, os povos ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo este tempo? Nada fiz contra ti. Mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Diga comigo, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Eu não quero guerra com você, estou aqui diplomaticamente, estamos aqui conversando, eu estou aqui buscando paz com você. Eu não quero guerra. Você está cometendo um erro lutando contra mim. Não entra nessa que vai dar errado. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Armão, diga comigo, não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Diga comigo essa frase que ela muda tudo. Diga comigo, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Opa, aqui mudou tudo. Aqui mudou o resultado. Quando o Espírito do Senhor tomou posse da vida dele, acabou. Agora não tem jeito mais. Engraçado é que o Espírito do Senhor entra na vida dele para revestir ele de poder para a batalha. É o selo e a garantia da vitória. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, ele atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispá de Gileade, daí avançou contra os amonitas. Jefté, diga comigo, Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. E fez esse voto poderoso. Então preste atenção que eu tenho muita leitura para fazer, e eu quero que você preste atenção nos pontos que cabe a nós. Quem é Jefté? Qual é a história de Jefté? Jefté é um testemunho poderoso. Jefté é a história daquela pessoa que tinha tudo para não ser nada. Estatística. Filho de uma prostituta. Seu pai tinha uma família, tinha outros filhos, se relaciona com a sua mãe, que era prostituta, e nasce Jefté.
É sempre bom lembrar que ser filho de uma prostituta nos dias de hoje não seria uma coisa bacana, né? Agora imagine no passado. Imagine isso no passado. Como é que esse cara era visto? Esse cara foi discriminado, esse cara foi rejeitado, esse cara, os próprios irmãos o baniram. Você não vai herdar nada que é de nosso pai. Agora, esse cara, ele está na Bíblia. A Bíblia o descreve como um poderoso guerreiro. Diga comigo, um poderoso guerreiro. Quer dizer, um homem temente a Deus, cuja fé o elevou à galeria dos heróis da fé. Jefté está lá em Hebreus. Sabe o que é Hebreus? Ele é reconhecido, diga comigo, como ele está entre os melhores dos melhores. Está lá, na galeria dos heróis da fé. O filho de uma prostituta, aquele que poderia ser estatística, mas está lá, entre os melhores dos melhores, aqueles que, pela fé, realizaram coisas extraordinárias. Pela fé, diga comigo, pela fé, feitos extraordinários. Aí, você olha a sua trajetória marcada por rejeições, adversidades, mas esse cara fez uma escolha. Ele não permitiu que as circunstâncias definissem seu destino. Ele se agarrou a Deus. Ele passou a caminhar por fé. Esse homem curou o seu destino pela fé. E aí, ele decide viver segundo os propósitos de Deus. Quando os irmãos mandou ele embora, você não vai herdar nada que é de nosso pai, cai fora daqui, some daqui. O que acontece? Ele vai, ele se afasta. Parece que o seu fim ia ser um fim triste, trágico. Mas passa algum tempo, todos eles entram em guerra, em aflição, se sentem incapazes diante da situação e se lembra de quem? Jefté. Vamos chamar Jefté para nos liderar na guerra, porque era um guerreiro valente. A Bíblia descreve ele assim. Então vamos lá buscar Jefté. Vamos buscar Jefté para liderar essa guerra. Jefté, quando eles foram, Jefté disse assim: liderar a guerra não, eu vou para ser por cabeça de vocês, o comandante de vocês, o cabeça, senão eu não vou. Enfim, e aí ele aceita, e aí vem essa história. Mas o ponto que eu quero pegar para você, nós vamos fazer duas coisas aqui, duas coisas para você entender. Jefté, ele foi um instrumento para uma grande vitória. Ele foi o instrumento, cabeça, cheio do Espírito de Deus, para derrotar adversários gigantescos, poderosíssimos, muito maior do que ele. Quando essa leitura que eu fiz mostra que na aflição chamaram ele assumiu a posição de cabeça, líder, e ele começa a tentar negociar pacificamente. E ele vem e relata a história da jornada de Israel. Você ouviu várias vezes a palavra não. Diga comigo, não. Então foi não, deixa eu passar, não, deixa eu, então permita que eu passe para ir tomar posse daquilo que Deus nos deu. Não. Então, contornaram, diga comigo, contornaram. Quer dizer, parece que o caminho era mais distante, o caminho era mais longo. E aí o que nós aprendemos com isso? Na vida nós vamos receber muitos nãos. Diga na vida, eu receberei muitos nãos. Você vai receber muitos nãos. Muitos. É uma situação que é não aqui, é outra situação que é não ali, uma porta que se fecha aqui, outra que se fecha ali, um não aqui, outro ali, e parece que está ficando mais distante. Mas é como a Bíblia, a leitura que eu comecei.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses nãos que ele recebeu, e proposital, estava cooperando para algo maior, para uma vitória maior, para uma conquista maior. Parecia que esse não estava colocando mais distante, mais longe, mas não. Esses nãos era o trabalhar de Deus para algo maior. O futuro mostra parte de um propósito maior. Porque Israel não atacou ninguém, mas Israel teve que se defender. E quando Israel teve que se defender, foram conquistas gigantescas, foram conquistas maiores. Então, o que precisa entrar dentro de você? Espera aí, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Diga comigo, todas as coisas cooperam ou vão cooperar para o meu bem. Eu não entendo, mas eu sigo. Eu não entendo, mas eu sigo. Porque eu sei que tem um propósito nisso. Esse não tem um propósito. Eu não vou entender agora. O que acontece conosco é que as nossas conquistas, as nossas vitórias, os nossos rompimentos geram impacto no mundo espiritual e no mundo físico. Você sabe que, mediante essas conquistas relatadas, esses reis gigantescos que foram derrotados, a fama do Deus de Israel foi correndo, foi se espalhando. Gente, quando a gente escuta um testemunho que impacta a gente, não... Espera aí, quando você escuta uma história de alguém que passou por situações terríveis e rompeu, venceu, isso não mexe com a gente? Sim ou não? Não é aquela coisa que você olha assim, poxa vida, se Deus foi na vida dessa pessoa, se Deus fez na vida dela, esse é o mesmo Deus, Ele vai fazer na minha. Pelo menos na minha visão deveria ser esse olhar. Eu sei que nem sempre é, mas deveria. Se eu pegar a leitura aqui de Josué, diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Como ela sabia? Vocês causam um medo terrível, vocês nos causaram um medo terrível, todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Diga comigo, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês. Quer dizer, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom, com Og, que é esses caras, que são esses gigantes, que são gigantes, com Og, Seom, os dois reis amorreus que o aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, diga comigo, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quer dizer, olha lá, todo mundo já sabia, todo mundo já tinha ouvido falar do poder desse Deus. E por quê? Por causa das vitórias, por causa das conquistas. A fama de Deus ia se espalhando. Não foi eles que falaram, isso chegou a eles com antecedência. Porque é isso que acontece quando nós caminhamos pela fé. As coisas que acontecem em nossas vidas, nem todo mundo se edifica. Tem gente de tudo quanto é jeito. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito quando nós rompemos, vencemos? Deus nos dá graça, sabedoria, poder. O nome dele é edificado. Você é um improvável que tinha tudo para não ser nada. Você é o pequeno que Deus decidiu, apesar de, que Deus decidiu fazer de você grande. Diga, apesar de. Apesar do quê? Apesar da sua história, apesar de onde você foi criado, apesar do que você passou, apesar do que falaram de você, apesar da sua criação, apesar do lar que você foi gerado, apesar.
Realmente. Muitos são improváveis. Aliás, todos nós somos improváveis. Que se não é a misericórdia de Deus, é verdade ou não é? Se não é a misericórdia de Deus, não tem eu asso, eu frito, eu cozinho, arrebento pipoca, frito bolinho, né? Não tem. Se não é misericórdia de Deus. E aí, diz assim Deuteronômio 2:31, o Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação e tome posse dela. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército, mas o nosso Deus, diga comigo, mas o Senhor nosso Deus entregou a nós e o derrotamos. Quer dizer, a ele, aos seus exércitos e todo o seu exército. O incrível é o que parecia ser uma vitória comum, se transformou numa vitória. Gente, quem quer expandir para outros territórios hoje, esse ano? Só em uma dessas guerras aqui, porque eles foram se defender, foram 60 cidades conquistadas. Quantas cidades, gente? Ampliação de territórios. O que eles foram fazer? Eles não foram para atacar ninguém. Eles foram para se defender. Ele não avisou? É um erro você lutar contra mim. Estou tentando aqui paz. É um erro. Nessa batalha aí só vai ter um vencedor, cara. É um erro. Não vai dar certo. Às vezes a gente não quer guerra, gente. Geralmente a gente não quer guerra. Mas às vezes é inevitável. Mas eu vou guerrear com quem? Com o mundo espiritual. Vou começar pelo mundo espiritual. Às vezes é necessário o confronto. Às vezes a gente está fugindo de algumas coisas que não tem jeito, nós precisamos... sabe aquela frase que eu sempre digo? Diga comigo, a paz será alcançada pela guerra. Você trava a guerra, você vence e alcança a paz. Às vezes é assim. Tem coisas que nós precisamos travar uma guerra. Tem coisas que nós precisamos partir por tudo ou tudo. Tem coisas que nós não queremos, mas faz parte. Deuteronômio 2:36, desde Aroer junto ao ribeiro do Arnon e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade, não houve cidade de muros altos demais. Diga comigo, não houve cidade de muros altos demais para nós. Diga comigo, o Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Quer dizer, era uma quantidade enorme de cidades fortalezas, mas não houve cidades de muros altos demais para nós. Agora é o testemunho. Era grande, era difícil, era imenso, era poderoso, eram gigantes, eram fortalezas. Mas agora vem o testemunho. Não houve cidade grande demais para nós. Não houve muros altos demais para nós. Por isso que Davi diz que com Deus ele pode saltar muralhas. Com Deus eu posso saltar muralhas. Quem está entendendo, gente? Às vezes a gente fala, não é alto demais para mim. Não é alto demais para mim. Não. Não houve cidade de muros altos demais para nós. Diga comigo, não haverá cidade de muros altos demais para nós. Diga, o Senhor, o nosso Deus, nos entregará tudo. Não há. Deuteronômio 3. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse, não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom.
Sabe o gigantão lá? Você vai fazer igualzinho. Sehom era gigante, meu filho. Você vai fazer igualzinho. É mais um. Você fará com ele o que fez com Sehom, rei dos amorreus, que habitam em Hesbrom. Então o Senhor, o nosso Deus, também nos entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, todo o seu exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as cidades. Não houve cidades que não tomássemos. Não houve cidade, diga comigo, não houve cidades que não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região de Argob, reino de Og, em Bazã. Quantas cidades, gente? Todas essas cidades eram fortificadas com muros altos e com portas e trancas. Além delas havia muitas cidades sem muros. Diga comigo, isso é testemunho. Isso é testemunho para nós. A leitura que eu estou fazendo com você é testemunho para nós. Deus não é o mesmo ontem, hoje e quando? Ele mudou? Não. Espera aí, isso é testemunho. Assim, Deuteronômio 3:8, foi assim que naquela ocasião tomamos desses reis, 2 reis amorreus, o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte de Hermon. Foi assim, foi na graça de Deus, foi no poder de Deus. Essa é a história que nós estamos testemunhando. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a Gileade, e também toda a Bazã, e também Saucá e Edrei, e cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, diga comigo, 4 metros de comprimento e 1,80. Você acha que você tinha uma King, né? Você fica se gabando aí da sua 2x2, né? Que tamanho que era a cama? Isso é cama. Isso é cama. 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Quer dizer, é o detalhe da grandeza, do que Deus fez, do poder sobrenatural de Deus, mostrando que só Deus poderia dar vitórias ou derrotar inimigos invencíveis como este. Isso é testemunho, gente. Isso é testemunho. É eles contando. E eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor. Tinha gente que vinha e queria fazer aliança com eles, porque escutava da fama do Senhor, o que Deus está fazendo na vida desse povo. Aí vem, o Deus de vocês, pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Sehom, rei de Hesbrom, Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Diga, vão ouvir falar dos meus testemunhos. Diga, muitas pessoas virão pelos meus testemunhos. Às vezes a gente fala assim: mas eu não quero muito falar da minha história. Por quê? Você sabia que a gente pode pregar um sermão inteiro, vem aqui um testemunho falar mais do que o sermão que eu preguei? Um testemunho. Às vezes você pode pregar, aí vem um testemunho que impacta, que faz a pessoa acreditar. Essa era a minha história, essa era a minha dor, essa era a minha aflição, essa é a minha, né? E é o passado dele, o que ele venceu. Quando a gente compartilha a nossa história, quando eu tenho essa história aqui na igreja,
É só vocês voltarem aí e acompanhar os testemunhos que tem postado nos grupos, no YouTube, ou você vai escutar muito isso. Um dia eu escutei o testemunho do fulano, um dia eu escutei o testemunho do ciclano, um dia eu escutei, e aquilo me... Não tem fé anônima, gente. Não existe fé anônima. Ah, eu tenho a minha fé. Não tem. A fé é pública. As pessoas são impactadas publicamente, porque é a forma da gente viver, conduzir a vida, falar, agir. São as vitórias que nós conquistamos. E às vezes tem gente que quer nos deixar tímidos. Por conta disso. Porque muitos se incomodam. Ele realizou, em pleno Egito, sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus cavaleiros. Olha o salmista falando. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a seu povo Israel. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Amém? Fique em pé, por gentileza. O salmista vem e mostra a leitura rápida que eu fiz com vocês. Mostram Romanos 8, 28. Diga comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: não há muros altos demais para mim. Diga: eu posso superá-los. Quando você supera, quando nós vencemos, conquistamos, quando nós rompemos, não se trata de nós. Diga: a fama não é minha. Diga: a glória não é minha. É do meu Deus. A fama não é nossa. A glória não é nossa. A fama é do nosso Deus. Porque se não é a misericórdia dele sobre nós, nenhum de nós teríamos chegado até aqui. Nenhum. Você sabe disso. E na força do braço nós não podemos chegar aonde até sonhamos se não for ele sobre nós. A graça dele sobre nós. Então, eu comecei hoje, pela manhã, na live, dizendo o seguinte: diga comigo, quanto mais me afligirem, mais Deus me faz crescer. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Vamos lá, repita comigo: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Qual era a tentativa de Faraó no Egito? Vamos oprimir esse povo, afligir esse povo e impedir o crescimento deles. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais os oprimiam, mais eles se multiplicavam e mais cresciam. Ah, você não tem noção como eu gosto disso aqui. Você não tem noção quanto isso aqui prega para mim. Diga comigo: mas quanto mais os afligiam,
tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Isso é poder. Isso é unção. Isso é o que acontece com o povo de Deus. Quanto mais os aflige, quanto mais tenta oprimi-los, quanto mais perseguem, mais eles crescem, mais eles se multiplicam, mais eles prosperam. Aflição pode vir? Pode. A opressão pode vir? Pode. Mas ela pode impedir o crescimento? Sim ou não? Ela pode impedir o seu avanço? Sim ou não? Não. A gente tem que olhar para as promessas. O texto mostra que apesar da aflição, parecia que o Egito tinha controle, Faraó tinha poder. Diga comigo, mas Israel tinha Deus. Diga aí, eu tenho Deus. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. E eu vou orar por todos. Mas eu quero que aqueles que desejam, eu vou fazer essa oração. Porque nós sabemos que nesse processo de crescimento, nesse processo de avanço, de rompimento, vão tentar nos oprimir. Vão tentar nos afligir. Vão tentar barrar o nosso crescimento. Mas eles não podem. Quem? Ninguém. O mundo espiritual não pode. Instrumentos não podem. As pessoas que se permitem ser usadas não podem. Não podem. Porque quanto mais nos perseguirem, quanto mais tentar nos oprimir, mais nós vamos crescer, mais nós vamos avançar. Amém? E essa é uma palavra que inclusive deixei lá na live para vocês. Várias declarações. E essa é uma declaração que eu quero que você faça no decorrer do mês de fevereiro. Pega Êxodo 1:12. Quanto mais me afligirem, tanto mais eu multiplico, tanto mais eu cresço. Eu vou orar com vocês, vou ungir vocês. Quero que você receba a unção e venha aqui diante do altar aqueles que desejam. E nós vamos declarar isso sobre a sua vida. Caem, portas se abrem. Eu posso ir além do Pode subir até em cima. impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme. É tempo de revestimento. É tempo de fortalecimento. Deus vai aumentar a unção, Deus vai aumentar a graça, Deus vai aumentar o poder sobre a tua vida. Quanto mais te afligirem, quanto mais te perseguirem, mais você vai crescer, mais você vai avançar. Os nãos, coloque dentro de você que os nãos é porque tem algo maior. Os nãos, todas as coisas cooperam para o seu bem. Aquilo que hoje parece que está, você talvez diga assim, bicho, parece que é um contorno maior, parece que está ficando mais distante. Não, não é. É porque Deus vai fazer, Ele vai entregar muitas coisas de uma vez. Deus vai entregar muitas coisas de uma vez. Deus vai entregar muitos inimigos, Deus vai entregar muitos territórios.
Deus vai expandir os seus territórios. Numa batalha já foram 60 cidades. 60 cidades. Deus vai aumentar a graça, a unção sobre a tua vida. E eu quero que você diga: eu creio nessa palavra. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Quanto mais me afligirem, quanto mais me oprimirem, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar. Quanto mais me perseguirem, mais eu vou crescer, eu vou avançar. Tanto mais. Pode falar sem medo, pode falar com ousadia. Quanto mais tentarem me afligir, quanto mais tentarem me perseguir, mais eu multiplico, mais eu cresço, mais eu expando, mais eu vou avançar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, sobre a vida deles. Eu quero pedir uma unção sobre a vida deles, uma unção, revestimento sobre a vida deles, meu Deus. Eu quero declarar sobre a vida desses homens. Ah, meu santo e poderoso Deus, Senhor, a tentativa era fazer que Israel não crescesse. A tentativa era fazer com que Israel não avançasse, mas não puderam, meu Deus. Não puderam, Senhor, não puderam, porque eles esqueceram que Israel tinha Deus. Deus era com Israel, e quanto mais opressão vinha, mais eles cresciam, mais eles avançavam, mais eles se multiplicavam. Derrama dessa unção sobre nós, derrama dessa unção sobre cada pessoa que aqui está, derrama dessa unção sobre os empresários, sobre os executivos, sobre os trabalhadores. Derrama desta unção, Senhor. Quanto mais oprimirem, quanto mais perseguirem, quanto mais, meu Deus, mais eles vão crescer, mais eles vão avançar, mais eles vão prosperar, mais eles vão romper, mais, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida deles, eu declaro essa unção sobre a vida deles, eu declaro esse poder sobre a vida deles. Derrama, Senhor. Venha com a unção do alto sobre a vida deles. Venha com a unção do alto sobre a vida deles. Venha, em nome do Senhor Jesus. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não em nome de Jesus. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba. Queridos, a opressão não vai segurar seu crescimento. A crise não vai impedir o seu avanço. A oposição não vai impedir e bloquear a multiplicação na sua vida. Aquilo que vem para tentar te esmagar vai virar poder, unção, para te alavancar, para você expandir. Coloque isso dentro de você. Espírito Santo, o Senhor veio sobre Jefté. O Senhor tomou a vida de Jefté. O Senhor se apossou da vida de Jefté. Se aposse da vida de homens e mulheres, desses homens e dessas mulheres que aqui estão. Quando o Senhor veio sobre a vida de Jefté, ele se levantou como imparável. Ele se levantou como um imparável. Então toma a vida deles. Que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. Não se trata de você. Lembre-se que tem coisas que acontecem na vida da gente que é pelo poder do Espírito. É pelo poder, a unção do Espírito sobre nós. Quando o Espírito vem, quando o Espírito se apossa, você é tomado de uma força que não é natural. Você é tomado de uma coragem que não é natural, de uma pressão interna que não é natural. Venha sobre eles, Espírito Santo. Venha sobre eles. Reveste de poder. Capacita. Capacita. Porque o teu poder é a diferença na vida deles.
Com teu poder eles vão além, com teu poder as muralhas vão cair, não haverá muros altos demais para eles. Não haverá muros altos demais para eles. Não haverá, Espírito Santo. Não haverá. Não haverá. Muralhas caem. Em nome do Senhor Jesus. Acredite nisso. Não tem trancas, não tem portas. Você vai romper. Você vai romper. Não há limite. Não há limites. Eu tudo posso. Não há limites. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas outra. Não tema nada, só confie nele. Não tema nada, só confie nele. Não tema nada, só confie nele. Só confie. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me diga, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Diga, neste mês eu não diminuo, eu cresço. Diga, a pressão não me enfraquece, ela ativa o crescimento que Deus determinou para a minha vida. Onde havia tentativa de limite, Deus libera expansão. Este mês será marcado por avanço e progresso sobrenatural. Neste mês, o pouco se multiplica nas minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus, diga, o que parecia travado vai acelerar. O que estava estagnado começa a frutificar. Diga, eu entro num tempo de multiplicação contínua. Diga, nenhuma aflição deste mês definirá o meu destino. Diga, o que veio para me cansar não terá poder na minha vida. Toda estratégia contrária cairá por terra. Diga, a pressão não me rouba a paz, ela revela a fidelidade de Deus. Diga, eu caminho neste mês com autoridade, sabedoria e favor sobre a minha vida. Diga, eu não sou escravo das circunstâncias. Diga, eu sou herdeiro das promessas. Diga, Deus está comigo em cada decisão. Eu avanço sem medo, porque o Senhor peleja por mim. Diga, este mês será lembrado como o mês do crescimento, apesar das circunstâncias. Diga, onde tentaram me parar, Deus me impulsiona. Diga, eu termino este mês maior, mais forte, mais maduro do que comecei. Quanto mais me afligirem, mais Deus me faz crescer. Diga, eu tenho pressão interna. Eu tenho pressão interna. Quanto mais me oprimirem e me afligirem, diga, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu multiplico, mais eu prospero. Em nome de Jesus. Acredite no que você está falando. Quem está em você é maior. Quem está em você é maior. Aquele que está em você é maior. Aquele que está em você é maior. Ele está em você. Mas preciso aprender. Só confie nele. Confiar em ti. O poder dele é maior. Mas preciso aprender. Se encha desse espírito. Em ti. Se encha desse poder. Tu és meu Senhor. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Diga, todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Daqueles que te amam. E
Você ama a Deus, eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Elas vão cooperar para o seu bem. Elas vão cooperar para o nosso bem. As coisas cooperam. Sinta a presença dele. Sinta a unção dele sobre a tua vida. Sinta o poder dele sobre a tua vida. Aleluia. Ele está aqui. A presença dele está aqui. Daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos. Eu te abençoo. Seja tomado por essa unção, por essa força, por essa pressão interna, por esse poder. Porque todas as coisas, elas vão cooperar para o seu bem. Não se preocupe. Pega Êxodo 1:12 e declare todos os dias ao amanhecer. E declare antes de dormir. Porque quanto mais te afligirem, quanto mais te oprimirem, quanto mais te perseguirem, mais Deus vai te fazer crescer. Seja abençoado, seja fortalecido, seja revestido. Eu te abençoo, abençoo tua vida, abençoo teus projetos para esse ano. Que você encontre graça e favor em tudo. Que você encontre graça e que Deus te encha de poder para você viver e fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Em nome de Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse. Em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas e pode voltar para o seu lugar abençoado.